Opa pessoal, tudo bem? Sou o Pedro, vou estar dando mais uma aulinha aqui do onboarding, tá? Hoje a aula vai ser de comunicação SPI, Serial Peripheral Interface, que é Serial Protocolo de Interface Periférica no aportuguesado, tá? É um dos protocolos de comunicação serial que a gente usa aqui dentro do setor. A gente pode usar para microcontroladores, pode usar para alguns módulos que são conectados a eles e também sensores, dependendo do caso. Dar uma explicada como ele funciona. Primeiramente, falar um pouquinho da história dele. Ele foi desenvolvido pela Motorola lá nos anos 80, tá bom? Foi a primeira empresa a estar utilizando ele em alguns aparelhos de telefone celular. E não tem muito mais além disso, mas ele é usado até hoje, muito parecido, de uma maneira muito semelhante ao que ele já era na época. Bom, falar um pouquinho dos tipos de comunicação. A comunicação ela pode ser paralela ou serial, isso se eu não me engano já foi tratado antes. No caso da paralela, a gente tem esses exemplos, como a PCI Express, que é onde você coloca a placa de vídeo, por exemplo, no seu computador, ou até SSD, dependendo do caso. E o serial, você vai ter as assíncronas, que é a RS-232, que é muito conhecida por ser utilizada para mouses e teclados de computador. Aqueles mouses, teclados, que eram... Como que é? Que tem aquele conector que parece um conector VGA, só que menor. Ele usa RS-232 normalmente. Ou One Wire, que é um tipo de comunicação de um fio só, são assíncronos. Já que as comunicações síncronas, tem por exemplo SPI, I2C e I2S. Falar um pouquinho aqui do comparação dos protocolos. O ART, que também é muito parecido com o RS-232, né, no que ele é baseado. Ele é um protocolo que tem só dois dispositivos comunicando. Tem uma taxa máxima aqui até que ok. E ele tem um fluxo de dados half duplex ou full duplex, que eu vou explicar depois também. Comunicação SPI já pode ter infinitos dispositivos se comunicando, tá? Porém, quanto mais dispositivos tem, mais cabos você tem que ter ali, por assim dizer. Ele tem uma taxa máxima de até 2 megabits por segundo. Já o protocolo I2C ele pode ter até 127 dispositivos, só que ele só usa 2 cabos. E ele chega até 400 kilobits por segundo de velocidade. Só que ele é um half duplex em vez de um full duplex, vocês já vão entender o que eu estou dizendo, tá bom? E o RS-232 também só funciona com 2 dispositivos se conectando ao mesmo tempo. Tá? O que significa ele ser simplex, half duplex ou full duplex? Simplex significa que o dado é só enviado. Aqui a gente tem, por exemplo, um mainframe e um monitor, que você pode dizer que um protocolo de comunicação sei lá, dos computadores antigos, quando eles iam passar dados para o monitor, se isso fosse de maneira serial, mas nem sempre é, pode ser paralelo também, ele normalmente é simplex, porque ele só envia o dado, tá? Na sua TV também, um videogame mandando imagem por HDMI para TV, pode ser assim também. Nos mais modernos não costuma ser, mas nos mais antigos vai ser assim, que ele vai enviar o dado lá, ele está enviando, e ele não recebe nada do monitor. O monitor só está ali mostrando o dado, ele recebe. E mesmo que o monitor não esteja conectado, ele vai tentar continuar enviando os dados. Vai enviar o dado para o cabo, vai enviar o dado para o cabo, independente do monitor responder ou não. Já o half duplex são protocolos que os dados podem ser enviados de ambos os dispositivos, certo? Porém, os dados não podem ser enviados ao mesmo tempo. Quando os dados são enviados ao mesmo tempo, é um full duplex. Ou seja, esse computador aqui, ele vai ter que esperar esse computador terminar de enviar a mensagem que ele está enviando para poder enviar a mensagem, responder o computador. Já o full duplex, eles podem ter mais cabos, né, muitas vezes, mas os dados podem ser enviados ao mesmo tempo. Então é uma comunicação que acaba sendo mais eficiente e garante que vários dados são enviados ao mesmo tempo no barramento. O que é síncrono e assíncrono? Bom, essa parte é bem simples. O síncrono, ele tem esse nome porque a mensagem ela é sincronizada com um clock, né, um relógio, que tem um valor fixo de frequência para que ela seja recebida. Já o assíncrono, a mensagem não é sincronizada, ela é só cuspida lá no barramento. E normalmente você consegue identificar o começo e o fim da mensagem por um start bit e um stop bit, tá? Por exemplo, o começo e o fim da mensagem vai ser sempre igual, então o dispositivo receptor consegue interpretar ele, independente do tempo que ela está sendo mandada. Já aqui, a cada não sei quantos ciclos, o receptor vai identificar como uma mensagem.
já que o clock está ali para isso. E você não tem a necessidade de ter um start bit ou um stop bit fixos com o mesmo valor sempre para identificar onde começa e onde termina uma mensagem. Ok? Porém, a tecnologia, o método, quer dizer, do start, stop bit ou até começo de mensagem começos e fins de mensagens iguais, pode ser usado em locais onde tem clock, em protocolos que tem clock também, como uma medida de segurança. Porém, não é tão necessário. Isso mostra pra gente que muitas vezes o protocolo síncrono vai ser mais robusto, vai ter mais integridade dos dados recebidos, porque como o clock controla a frequência que os dados vão chegando, você não tem o risco aqui de ter uma interferência, uma interrupção, porque se você tem uma interferência no start, no stop bit, você já perde um pouco do dado. Por isso, a comunicação SPI, por ser síncrona, ela é mais robusta, ela tem mais eficiência do que uma comunicação UART RS232, que é um TX e RX padrão. A comunicação SPI ela funciona com o esquema de masters e slaves, mestres e escravos, onde um mestre pode ter vários escravos mandando mensagens para ele. Então o mestre ele tem 3 chips principais: o clock, né, que é aquele que mostra a frequência com que a mensagem vai estar sendo enviada e que ela vai estar sendo lida também. O MOSI, que é master out slave in, ou seja, a mensagem, o dado que o master quer, ele pede para o slave. Então sai um dado do master e envia para o slave. E o MISO, que é o master in e o slave out. Então a mensagem sai do slave, né, o dado que foi requerido sai do slave e vem para o master. Dessa forma que funciona a comunicação SPI. E como que a gente escolhe qual slave vai estar mandando a mensagem? Por se eles mandarem ao mesmo tempo, vai ser uma lambança, nenhuma mensagem vai chegar certo. Isso funciona por meio dos chips de chip select. Por isso que cada slave que você adiciona no barramento, adiciona um cabo a mais, né, uma porta a mais do seu master para estar controlando isso. Então, quando o SPI, o master, quer receber do slave 1, ele manda o sinal para o chip select, que a gente chama, do slave 1, e daí só o slave 1 vai mandar a mensagem. Vai estar apto a mandar mensagem. Depois, quando ele quer receber do slave 2, ele deixa de mandar para o slave 1 e também não manda para o 3 e manda no chip select do slave 3 que ele quer receber mensagem do slave 2, perdão, que ele quer receber mensagem do slave 2. Depois ele faz isso com o slave 3 também. Aqui tem os nomes alternativos que a gente pode ver, né? O MOSI, que é Master Out Slave In, tem esses nomes alternativos, SDO, DO. O MISO, que é Master In Slave Out, é outra coisa. O Clock, você acaba com o Clock e o Chip Select, né? Que é a seleção de Slave, na verdade, Slave Select, tem esses nomes mais alternativos. O Clock pode ser SCLK, CSK, CLK, enfim. E o Chip Select, que a gente chama, por isso o CS aqui, que na verdade é Slave Select no caso do SPI, pode ter várias siglas também, como SS, CS, NCS e NSS. Tá? Aqui mostrar um pouco como funciona os bits em si sendo enviados, tá bom? Então vamos supor que o SPI ele quer mandar dados o master quer mandar dados para o slave. Então vocês podem ver que ele vai estar fazendo uma transferência de dados conforme o clock vai passando. Então, o master deseja enviar 3CH e irá receber 5AH do slave, certo? Então vamos passar, ó. No primeiro, deu o primeiro pulso de clock. O master já enviou um bit aqui e um bit do slave que estava aqui já veio para cá. E conforme os pulsos de clock vão passando, os dados vão sendo substituídos. Ó, agora já tem 3 aqui, são os mesmos dados que estão chegando. Conforme os pulsos de clock vai passando, ó, o quinto bit é transferido, o sexto bit é transferido, o sétimo bit é transferido, até que o último bit seja transferido. Então é feita essa transferência de dados. Não é como se fosse um envio e um recebimento, mas sim uma transferência, pois ela pode ocorrer simultaneamente, porque é um protocolo full duplex. Bom, esse é o fim da parte de slides aqui. Agora eu vou mostrar um exemplo simples de programação aqui.
Opa, moçada, voltei aqui. Então abri aqui uma programação de o módulo de cartão SD, que quando ele se comunica com o ESP32, ele usa a comunicação com o protocolo SPI. Então vocês podem ver que eu tenho que selecionar os pinos do ESP32, que vão ser o chip select dele, o MOSI, o MISO e o clock. Então eu seleciono, escolho eles aqui, e assim eu consigo fazer, com as funções, é claro, do MySD, que o módulo de cartão SD se comunique. Eu só tenho que me atentar sempre a estar escolhendo os pinos certos. E se eu quisesse fazer um barramento SPI e colocar mais sensores, bastaria eu colocar um outro sensor com os mesmos MOSI, MISO e SCK, só colocar outro chip select. Então eu teria que começar um, terminar o outro, abrir o outro sensor ou módulo que eu estivesse usando para que isso fosse possível. Fechou, rapaziada? Bom, é isso por hoje. Agradeço aí a atenção e bons estudos.